da Escola Profissional ao João. Vamos logo para lá. Bem, olá a todos. Eu sou o Vítor, sou membro e coordenador da IEL de Montijo e estou aqui com o João Pereira, candidato à Câmara Municipal de Montijo pela Iniciativa Liberal, com o André, candidato à Assembleia Municipal de Montijo, e com a Maria João, que é um membro da IEL Montijo, e hoje viemos falar sobre as instituições. Nós passámos as últimas 2 semanas a visitar algumas instituições no Montijo, numa de aprender mais sobre a relação entre elas e a Câmara, saber como é que é a orgânica das instituições, quais as suas dificuldades, como é que operam, e aprendemos muito nessa viagem. E pronto, estamos aqui hoje para falar um bocado sobre isso, para discutir, e pronto, é basicamente isso. João, não sei se queres pegar na nossa primeira visita, que foi se não me engano, aos Bombeiros de Canha, não é? Certo. Bom, desde já, boa noite a todos. Já vejo que está aqui a Maria Helena Evangelista connosco. Boa noite, Maria Helena. Certo. Portanto, nós efetivamente tivemos o privilégio, nestes dias, de visitar algumas das instituições aqui do Conselho. Foi extremamente enriquecedor e, de facto, começámos pelos Bombeiros de Canha. Foram os primeiros a disponibilizar uma data para nos receber e, portanto, lá fomos nós conhecer realmente aquilo que é a realidade dos bombeiros, quer dizer, pelo menos contada na primeira pessoa. Não tivemos na ação, felizmente. Mas de facto, ainda assim, é interessantíssimo conhecer, quando narrado na primeira pessoa, aquilo que são as áreas da ação e as valências dos bombeiros e a forma como eles, de facto, fazem face ao seu dia-a-dia. E no caso dos Bombeiros de Canha, como é que eles desenvolveram a atividade bem para lá daquilo que seria a sua capacidade inicial e a forma como conseguiram atingir aqui uma capacidade financeira, de facto, para expandirem a sua atividade. Pois, porque de facto foi algo que eu fiquei muito surpreendido, foi que o quartel deles é de facto muito grande, principalmente quando se olha para uma freguesia que em termos de população não é muito grande, não é? Como Canha, e depois tem um quartel de bombeiros muito grande e um corpo de bombeiros também muito grande. Se não me engano, eles disseram que tinham cerca de 60, não é? 60 pessoas a trabalhar com eles. 60 efetivos, é verdade. E 60 efetivos com uma curiosidade muito interessante, que é perto de metade são senhoras. Portanto, eles têm ali uma equidade de géneros e não é uma coisa que eles tivessem trabalhado para isso. Acho que é algo que aconteceu de forma natural, mas que é uma realidade e não deixa de ser, de facto, marcante e interessante. E como tu dizes, o quartel impressiona para uma localidade ou para uma freguesia da dimensão da freguesia de Canha e que tem área de atuação de Canha e Pegões. É um quartel que tem uma imponência e que mostra bem realmente aquilo que eles têm vindo a conseguir atingir, não é? Agora, eu acho que uma parte muito interessante da nossa visita foi que nós tivemos a oportunidade de conhecer, bem, sendo eles uma instituição, não se pode chamar um modelo de negócio, não é? Mas as formas alternativas que eles têm de se financiar e que têm alguma independência financeira, não total, não é? Naturalmente, mas arranjaram formas de se financiar e é de facto exemplar ver como é que eles fizeram isso. Queres falar um bocadinho sobre isso? Sim, realmente é verdade. Mas isso percebe-se, inclusive, quando falamos com o comandante Urbano Emílio, conseguimos perceber que o espírito empreendedor e a vontade de fazer acontecer que aquela pessoa tem, não é? E isso depois reflete-se efetivamente nesses pormenores, que não são assim tão pormenores quanto isso, até são por maiores, digamos assim. Sim. E de facto é muito interessante ver o engenho e a capacidade de procurar outras fontes alternativas de financiamento que, muito embora verdade seja dita, acabam por ser pagas pelo erário público, mas ainda assim são
são formas de estar e de trabalhar para ir buscar esses recursos e esse financiamento que tem uma conotação de forte empreendedorismo, não é? Ele contou-nos que para conseguirem fazer face às despesas, portanto, para reduzirem custos e para aumentarem receitas, implementaram ali várias medidas, não é? E uma das medidas é o facto de eles terem um depósito de combustível cujo contrato é direto com o distribuidor e não e assim evitam um intermediário na compra do combustível e, portanto, aí conseguem, de facto, preços mais interessantes, sendo que o combustível para eles, uma vez que eles fazem mesmo muitos quilómetros, é, de facto, um custo importante no seu orçamento. E depois ali a arte de ir buscar financiamento, aproveitando também esta vantagem, não é? Fazendo o transporte de doentes não urgentes e fazendo isso com uma otimização de custos e com, de facto, com uma estratégia vencedora, não é? Portanto, com uma estratégia de conseguir prestar esse serviço de modo a que isso seja uma fonte de rendimento importante para colmatar as possíveis lacunas que tem no orçamento, que é suportado depois pela Proteção Civil e pela Câmara, não é? Aproveito, João e Vítor, deem licença só para fazer uma pergunta que eu infelizmente não tive a oportunidade de vos acompanhar na visita por impossibilidade da agenda, mas estou a adorar ouvir o relato da vossa visita, que é de facto muito interessante e importante também essa instituição para o nosso concelho. E a pergunta que eu te queria fazer era se o comandante Urbano disse se a fonte de receita por parte dos associados da Associação Humanitária, calculo que eles tenham essa Associação Humanitária, se contribui em grande parte para a receita deles, da instituição. Tiveste esse input? Se eles têm muitos associados ou não, porque essa parte do associativismo é muito importante e que as pessoas deviam de facto, associar-se a uma instituição, a uma causa, para também, e caso consigam contribuir, era importante também para gerar receita. Essas instituições, todos nós sabemos que têm as suas dificuldades diárias e que, se nós pudéssemos, era muito útil associarmos a esse género de instituições. Mas sim, João, tiveste esse feedback? Sim, tens toda a razão. De facto, não só nos bombeiros, devemos de falar também das outras instituições que visitámos e que, de facto, para as quais, de facto, a parte dos associados tem relevância. No caso dos bombeiros, fizemos essa pergunta diretamente ao comandante Urbano Emídio e ele disse que sim, que a receita dos associados tem a sua relevância. Contudo, ele também nos contou que em termos e esta parte também acho que é extremamente interessante e revela aqui uma importância ou um efeito colateral da existência daquele comando ali, que é o facto dali a zona de Canha ter vindo a sofrer com o despovoamento, não é? Portanto, eles têm perdido associados ao longo dos anos, e aquilo que o comandante nos transmitiu foi que a fixação dos bombeiros ali, bem como algumas outras instituições que estão lá ao pé, creio que há lá um lar da Santa Casa, se não me engano, não é, Vítor? Que é mesmo sim, mesmo em frente. E então a fixação destas instituições tem, de facto, combatido um pouco a desertificação, ou seja, existe, com a fixação deles e com o facto de eles terem crescido, passou a existir postos de trabalho e, portanto, passou a existir justificação para que algumas famílias se fixassem ali porque podiam trabalhar para os bombeiros ou para a Santa Casa da Misericórdia, não é? E isto é interessante perceber a relevância que isto acaba por ter numa zona onde os empregos escasseiam. Bom, isso depois a gente poderá falar noutro tema, noutro encontro destes, mas de facto é uma das problemáticas de Canha, não é? É a parte do emprego e da sustentabilidade da região em termos económicos. Obviamente que é uma região muito valorizada em termos da parte da agricultura e da pecuária, tem algumas empresas de distribuição logística
mas percebe-se que falta ali mais investimento, falta ali, se calhar, mais facilidades para que os empreendedores se possam estabelecer. Informalmente tivemos ali acesso a uma outra história relativamente a questões de licenciamento que demoraram, a questões até de impossibilidade por questões de ordenamento de território e de zonamento da conservação da natureza e florestas. Portanto, há aqui algumas questões a serem endereçadas e a serem trabalhadas para criar ali alguma estratégia em termos de desenvolvimento e em termos económicos. Mas eu também já me estou a desviar daquilo que seria o tema da conversa de hoje, e eu acho que isto podemos depois realmente endereçar numa conversa que se calhar vamos dedicar um pouco mais a esta parte da empregabilidade no Conselho como um todo. Sim. Pronto. Agora, nessa tarde, já falámos aqui um bocadinho sobre os bombeiros de Canha, e nessa tarde nós tivemos a oportunidade de ir a outra instituição, que foi a União Mutualista, que também foi muito interessante. Esta aqui já no centro da cidade, na freguesia do Montijo, em que nós notámos o mesmo espírito de empreendedorismo numa instituição, não é? Neste caso, na União Mutualista. Queres falar um bocadinho sobre isso? Sim, mas até antes de falar do espírito empreendedor e das competências de gestão que pudemos testemunhar, e a paixão do Pedro Santos por essa área, que transparece aquilo sai pelos poros, não é incontrolável. Queria falar também da dedicação e da abnegação que se percebe também de quem está envolvido naquela instituição. A missão que está por trás da União Mutualista, eu não fazia ideia. E não sei se as pessoas no Montijo fazem ideia, não é? Portanto, eles têm ali inúmeras valências, desde o centro comunitário, que faz um trabalho excepcional e que teve uma importância enorme durante a crise pandémica que temos vindo a atravessar, e que felizmente, e isto parece um contrassenso, mas é a realidade, que é, felizmente as pessoas não se aperceberam, porque o trabalho feito por eles, e aqui há que dizer e há que fazer a devida vénia, com o apoio também da Câmara, o trabalho feito por eles foi bem feito de tal forma que não foi visível aquilo que foi visível, por exemplo, em Lisboa. Em Lisboa a gente via nas redes sociais e chegávamos imagens de filas enormes que aumentavam dia para dia, chegavam-nos testemunhos de situações de pessoas que tinham os seus meios assegurados, a sua subsistência assegurada antes da pandemia, e que faziam a sua vida de forma desafogada, e que depois, de um momento para o outro, porque deixaram de poder praticar a sua profissão, passaram a ter graves dificuldades. E a gente nós aqui no Montijo não percebemos isso. Eu diria que foi quase uma bolha que não se via, não é? Portanto, eu creio que se perguntassem a alguém, pelo menos se me perguntassem a mim se isso existia, eu diria, no Montijo não. E estava enganado. Pois. Pois, realmente é isso, parece um pouco um contrassenso, mas isso acontece nestes casos, quando o trabalho é bem feito, não se nota. É exatamente o contrário de que nos casos típicos, não é? Quando uma empresa ou quando alguém faz um trabalho especialmente bem feito, tende a notar-se, mas neste caso é exatamente o contrário, não é? Porque, e depois também há aqui a questão que nós estamos Houve muita gente, não só de classe baixa, mas muita gente que antes da pandemia vivia relativamente bem e que nunca pensaria passar por isto, e que depois de facto teve dificuldades, naturalmente, por causa do impacto económico da pandemia, e eles apoiaram também essas pessoas, e isso também requer muitas vezes as pessoas não querem que isso venha cá para fora, naturalmente, porque tem alguma vergonha, isso faz todo sentido, é natural, aliás. E eles de facto conseguiram apoiar as pessoas em todo o espectro e como tu disseste, ao contrário de Lisboa, não se viu filas, não é? É verdade, e é exatamente isso. O trabalho foi de tal maneira bem feito que efetivamente passou ao lado. E essa, vamos lá ver, eu creio que eles, quem desenvolve este trabalho está perfeitamente à vontade com isso, mas
quem não está habituado a isto acha inglório, não é? Portanto, é estranho e é esquisito tu fazes um trabalho e fazê-lo bem e depois não ser visível, não é? Portanto, é curioso. A outra parte que foi também muito interessante foi de facto ver que a União Mutualista vem de uma situação muito desconfortável em termos orçamentais. Eles passaram por um período muito difícil, aliás, passaram não, eles ainda estão a passar por um período de grande dificuldade. Neste momento, felizmente, tem à frente da instituição uma pessoa com uma competência assinalável. Acho que era qualquer pessoa que eu gostava de ter sempre numa das minhas equipas. Só não, ele está bem para lá disso. E que tem feito um trabalho excepcional. Portanto, não sei se as pessoas têm noção, a União Mutualista em 2017, salvo ver, não tenho já bem presente o ano, mas creio que foi 2017, tinha um saldo negativo de 10 milhões ou 12 milhões, não era? 10 milhões de euros. Era alguma coisa nesses números. Portanto, estava praticamente em falência, tinha ordenados em atraso, enfim, estava numa situação de completa ruptura e a direção, que é a direção atual, de facto conseguiu construir um PER, portanto um plano especial de recuperação económico, e tem vindo a seguir esse plano de recuperação que foi aprovado pelas entidades que tinham que aprovar e pelos credores, e tem conseguido fazer além daquilo que é o compromisso do PER. E isto é muito interessante de ver como é que como é que uma instituição sem fins lucrativos, não é? Que é bastante limitada no âmbito da sua ação, apesar de ter algumas valências interessantes, como a farmácia, que também já nos explicaram que foi mais interessante daquilo que é hoje em dia. Mas pronto, ainda assim conseguem ter ali uma outra valência que lhes traz receitas, felizmente, mas perceber o esforço e a ginástica e a arte, e também o sacrifício de algumas pessoas que acabaram por ficar pelo caminho, para conseguir endireitar as contas daquela instituição e preservar o histórico de 140 anos que a instituição tem já aqui no Montijo. É algo realmente impressionante num primeiro contacto e muito louvável também em termos do resultado que isso trará à instituição. E poderem continuar com a sua missão, não é? João, eu até gostaria de dizer, se calhar aqui aos ouvintes, para quem não sabe o que é que aconteceu à instituição, ela foi alvo de uma gestão criminosa, danosa, pela antiga diretora-geral, esse até foi público, foi noticiado. É um processo que ainda continua. Sim, que ainda continua, que ao longo dos anos, presupõe-se que foi 10 anos, ela em ajuda com o seu marido, estima-se que desviaram perto de 1 milhão de euros. E pronto, e de facto, quando as pessoas se estão a servir a população, é este tipo de situações que acontece. E o Pedro Santos, como o João referiu ainda há pouco, tem feito um trabalho de excelência de gestão e de levantamento da organização que é de louvar. Desde já aqui publicamente eu pelo menos reconheço, e todos nós, eu que reconhecemos o trabalho de excelência que ele tem feito para a instituição e depois, consequentemente, também para todas as pessoas que servem e que a instituição serve, incluindo todos os montijanos, como é óbvio. Sim, a capacidade, peço desculpa. Força, e João. A capacidade que eles de formarem equipas de profissionais, e eu conheço, nomeadamente o apoio domiciliário, tive que utilizar os serviços de se fazerem rodear de pessoas que estão à frente dessas equipas que valem a pena, completamente. Portanto, acho que eles têm feito um trabalho fantástico no apoio a uma população fragilizada como é os idosos e que já muito infelizmente o Montijo tem uma população algo envelhecida também que está um bocadinho desacompanhada. Certo. Não é só os idosos, é também famílias de uma forma geral, porque eles com o centro comunitário fazem um apoio bastante transversal a todas as famílias.
E a Casa da Criança também, não é? A parte da criança. E a Casa da Criança, a Casa Abrigo, que tem uma missão, pronto, que não vamos estar aqui a detalhar, até porque também não detalharam connosco, dado o tipo de missão que é, não é? Em que é preciso realmente haver aqui alguma reserva em relação a localizações e a tudo o resto. Mas são valências que são muito importantes, não é? Porque resolvem problemas, de facto, são muito operacionais. Há um problema que é urgente resolver e eles conseguem providenciar a solução, conseguem resolver o problema daquela família naquele dia, em vez de deixarem, por exemplo, uma família dormir na rua à espera durante uma semana ou 2 semanas para que alguém tome e crie uma determinada condição. Portanto, eles têm uma rede de emergência que, lá está, que funciona muito bem porque não se vê em casos desses, não é? Exato, e essa parte interessante é que pela forma como eles trabalham, eles têm uma agilidade muito maior do que uma instituição diretamente governamental, ou pelo menos autárquica, não tem, não é? Que eles têm uma agilidade muito maior para, num dia, se uma família estiver desalojada, eles conseguirem alojar uma família de um momento para o outro, não é? Para a pessoa não dormir na rua, e na altura nós estivemos a falar disso. Isto é uma agilidade que uma Câmara Municipal ou com uma Junta é muito mais difícil de ter, não é? Porque há muito mais burocracia e tudo mais, e estas instituições têm esse papel importante. E depois, talvez no dia a seguir, ou já se consiga tratar alguma dessa burocracia, mas no momento esta agilidade é muito importante, porque de facto, se uma pessoa precisa dormir, precisa mesmo dormir, não pode dormir na rua, não pode esperar por uma assinatura para o próximo dia, ou que vá à reunião de Câmara, ou o que seja, não é? Exatamente. Então temos aqui a Lília a dizer que no Montijo faltam sinergias entre essas instituições e as empresas. Na realidade, há algumas empresas que colaboram com estas instituições, isso também nos foi contado, e aqui se calhar é algo onde a Câmara pode ter um papel de facilitador, não é? De coordenador destas sinergias, para aumentar de facto esta presença ou esta parceria entre empresas e estas instituições. Acho que aí depois, se calhar há aqui uma questão ideológica que se tem que ultrapassar, não é? Porque colocar instituições desta ordem a trabalhar com o privado, enfim, não sei se o executivo atual depois alinha nisso, porque isto se calhar é muito violento para eles. Outro aspecto engraçado da União Mutualista foi o processo de transferência da unidade de cuidados médicos, ou da clínica médica, aliás, para a CUF. Isto foi notícia, tem sido notícia, não é? Porque eles estão a construir a clínica neste momento, ali ao pé da Praça das Tertúlias, e foi interessante perceber a forma como o negócio foi feito, em que há de facto uma transferência dos vários protocolos que a União Mutualista tem, há uma transferência de um serviço que tinha muitas limitações porque não tinha dimensão suficiente para conseguir ter a qualidade que seria a qualidade desejável, e neste momento, com esta transferência que é feita, de facto, a União Mutualista conseguiu salvaguardar os direitos que os associados da União Mutualista, presentes e futuros, tinham com a clínica, e, portanto, esses direitos são transferidos para esta clínica da CUF, não para a CUF em geral, mas para esta clínica no Montijo da CUF. E, portanto, isto é extremamente interessante, que é a arte e o engenho, mais uma vez, de quem está a gerir este processo de transformação, não é? De conseguir fazer um negócio que é positivo para a associação ou para a União Mutualista e que, ainda assim, mantém os direitos, não é? Privilegia a conservação dos direitos dos associados. Certo, e isto é um bocadinho de encontro ao que a Lília está a dizer, não é? É um caso quase perfeito de uma parceria entre uma PSS e um privado, e como isso de facto pode funcionar. Certo. Bom, neste caso é uma sinergia. Bom, há aqui de facto um valor acrescentado, mas sim, acaba por ser uma forma de criar essa sinergia, não é? Uhum.
Pronto, passemos agora talvez à outra instituição que vocês foram. Neste caso, eu não fui a esta, foi o André e o João, que é a Cercima. O que é que vocês nos têm a dizer sobre isso? Já agora tenho a dizer que tive o privilégio de ir às 3. E vou deixar, se calhar, o André falar um bocadinho sobre a Cercima, porque como ele esteve lá, também ouviu na primeira pessoa, como eu ouvi. Sim, não, de facto foi uma experiência, antes de mais, como ser humano fantástica, porque eu acho que todos nós devíamos passar por uma experiência idêntica, dada a natureza que é a própria instituição, na Carinha, o género de pessoas que lá estão. É de facto um bocado emocionante passar por aqueles corredores, por pessoas que lá estão em infortúnios da vida, mas o trabalho depois que nos foi transmitido, que a própria instituição faz também, por força da Cristina e da Mónica, é fantástico. Foi umas forças da natureza e pessoas que nascem intrinsecamente e que vivem aquele tipo de situações e com o mesmo carácter de missão para resolver e para integrar as pessoas que lá estão e tentar reabilitar ao máximo que se permita, pelo menos que o ser humano permita, e elas de facto têm feito um trabalho fantástico a nível de integração e depois também a nível de captação, lá está, de receita para tentar ir mais além. E para tentar ir mais além, foi-nos transmitido o projeto que tem atualmente em vista, que é um lar ou uma residência permanente de pessoas impossibilitadas com deficiência intelectual, e que está prestes a ser aprovado, e espero sinceramente que seja aprovado esse projeto, porque é de facto enorme. Sim, este mês, sim, e ficámos com o compromisso de ligar à Cristina, e não está esquecido, e vamos ligar à Cristina para saber se realmente foi aprovado ou não, porque a nossa esperança é que ele seja aprovado, e caso seja aprovado, irão ver brevemente no Montijo, ao lado da Cercima, uma instituição que pode acolher permanentemente pessoas com dificuldade e com problemas intelectuais que lhes impossibilitam fazer a vida dia a dia e até eventualmente acamadas. Mas isto para dizer que é um extremo orgulho nós termos este tipo de organizações, de instituições no nosso concelho. Não ajuda tão pouco só o nosso concelho, ajuda também os concelhos adjacentes, Alcochete, e também vai até Navente, Palmela, também João ajuda-me. Acho que não é Alcochete também? Sim, Alcochete também. Palmela e Navente, sim. E de facto é de louvar que existe este tipo de instituições e pessoas, mais uma vez, reitero, como a Cristina e como a Mónica, que leve todos os dias aquele espírito de missão que têm para que aquelas pessoas consigam ficar integradas na sociedade, ter também o seu direito à liberdade e viver a vida. João, diz-me também o que é que experienciaste em conjunto comigo, que aquilo de facto são visitas pesadas, nós que no dia a dia ignoramos este tipo de situações, mas são visitas pesadas. Mas diz-me o que é que tu também achaste da visita, que eu acho que também partilhas a mesma ideia do que eu. Sim, de facto, só indo lá é que se percebe o significado daquilo que é feito, não é? E de facto é muito pesado, e vou-te dizer o seguinte, isto é se calhar uma forma de fugir à realidade que aquilo é, mas para nós até foi se calhar bom termos ido numa sexta-feira que era de ponte, não é? Porque não estavam lá todos os utentes ou todas as pessoas que são apoiadas pela associação num dia normal. E, portanto, a gente viu uma parte e foi bem mais ligeiro, acredito, do que num dia normal. Eu queria pegar aqui, tu falaste num ponto que é muito importante e que tem muito a ver também com aquilo que nós fazemos, ou que é a nossa visão liberal da sociedade, que tem a ver com o esforço que é feito para realmente conseguir fontes alternativas de financiamento. Eles criaram 2 projetos que são extremamente interessantes e que vale a pena conhecer, porque é uma forma de apoiar a Cercima, mantendo aqui
a instituição fiel ao seu princípio, porque uma das coisas que nos disseram lá, e que acho que é extraordinário, é que eles não querem ser vistos como os coitadinhos. Eles não querem ser vistos como aquelas pessoas que desgraçadinhos, que a sociedade tem que ajudar e não sei o quê. Não. Eles querem conseguir, de facto, criar valor na sociedade e querem conseguir reconhecimento através desse valor. E com isso eles fazem coisas giras, como, por exemplo, eles têm um programa de separação de recicláveis. Eles fazem, não fazem recolha, mas são um centro de recolha de alguns materiais recicláveis, como papelão. E depois têm os alunos, os utentes, a fazer de algumas horas por semana o trabalho de separação. E isto tem duas componentes muito interessantes. Uma é, de facto, conseguir com isso alguma verba para ajudar a associação. O outro é toda a componente cívica, não é? Em que os utentes ou os alunos trabalham naquela separação, e mediante as possibilidades deles vão compreendendo um pouco melhor aquilo que é a importância de separar e reciclar e tudo o resto. E aqui vale a pena também dizer que uma forma das empresas ajudarem será entrar em contacto com a CERCIMA e perceber se de facto podem deixar lá papelão ou outras matérias que possam ser usadas nesta iniciativa. Depois eles têm uma outra iniciativa que é mais recente e para a qual se equiparam e se prepararam, e que isto lá está, tem na mesma as duas vertentes, que é a vertente do ensino e da preparação para uma vida de inclusão na sociedade. E depois tem a parte do financiamento. E é o programa do CERCIMA Sabores. Com o CERCIMA Sabores eles fazem o quê? Fazem o acondicionamento, fazem compotas, fazem o acondicionamento de determinados produtos mais tradicionais, como mel. Fazemos, sim, mel com sabores também, os azeites aromatizados, o sal também aromatizado, com diversas especiarias e ervas aromáticas também. Tem ali uma panóplia uma oferta de produtos bastante engraçados também. Exatamente. E eles fizeram uma cozinha, portanto, eles instalaram uma cozinha específica para isso, onde as crianças ou os adolescentes, ou mesmo alguns adultos ainda, vão para lá trabalhar e, portanto, fazem todo aquele acondicionamento de produtos, toda aquela preparação e tudo o resto, obviamente que apoiados. E depois os produtos embalados são rotulados, eles aí têm uma parceria com uma... Não sei se era com uma empresa, se era com uma pessoa. Mas tem sim, eu julgo que era uma pessoa que tem uma empresa, mas deixa-me só aí dizer que toda a cozinha está certificada a nível de segurança alimentar com o HACCP, ok? Portanto, todos os produtos que venham a adquirir da CERCIMA são altamente confiáveis e sem qualquer sombra para dúvida. E deixa-me só dizer também que eles estão no mercado aos sábados, salvo erro, mas depois nós já reiteramos aí a nossa publicidade também para ajudar e para essa produção também aumentar da CERCIMA também. Exato. Mas lá está, é mais uma forma de procurar serem úteis para a sociedade e de com isso trabalharem também as ferramentas para a inclusão dos miúdos que por lá passam e prepará-los também para poderem vir a assumir uma atividade no futuro. Depois eles têm, já não é tão recente, mas têm de facto a parte dos estágios que eles fazem e que dinamizam nas empresas. Portanto, eles têm algumas empresas que trabalham, com quem trabalham e onde posicionam alguns dos seus alunos para que eles possam ter esta experiência de integração e inclusão na vida ativa, e depois a ideia é a continuidade, obviamente, não é? Portanto, contaram-nos lá alguns casos de sucesso interessantes, que com isto conseguem, de facto, que algumas daquelas pessoas se integrem na sociedade de forma útil, não é? E que com isso ganhem ali alguma autonomia também financeira. Sim, até uma dessas pessoas, um caso de sucesso, está a trabalhar atualmente no continente, não é? E na União Mutualista também eu sei de casos de pessoas que são integradas na União Mutualista.
na parte da lavandaria e depois também no acesso aos utentes, os acessos cuidados aos utentes. Portanto, um bom trabalho que se faz ali na Cercina, sem dúvida nenhuma. Pronto. Deixa-me só aqui voltar novamente a este projeto que tem do mercado dos sabores e dos produtos que eles fazem, Cercina, é somente para reiterar e para avisar depois até aqui o público e todos os nossos ouvintes que estão a ver, que sim, estes produtos estão disponíveis semanalmente no mercado municipal, no Montijo. Estão identificados com a Cercima, portanto estão pessoas afetas à Cercima a vender estes produtos, e é uma forma de ajudar esta instituição e pronto, também fazer com que os utentes, os miúdos, como eu lhes chamo, se sintam realmente úteis e importantes para a sociedade e que vejam também os seus projetos a surtirem efeito e que de facto fazem a diferença também na sociedade. Portanto, desafios a ir comprar e adquirir esses produtos que eu certamente irei lá muito em breve também. Eu quero só fazer aqui 2 pontos, tocar aqui 2 pontos só para finalizar. Pegando aqui na parte da certificação da cozinha, eu acho que é importante e interessante dizer que tanto a União Mutualista como a Cercima fizeram um esforço para serem certificados ISO 9001. Portanto, eles certificaram os processos do ponto de vista da qualidade dos processos, e isto significa que do ponto de vista da gestão, do ponto de vista das evidências, que eles cumprem um conjunto de requisitos que faz com que toda a sua atuação seja bastante mais uniforme e robusta. Okay? E acho que isto é extremamente interessante, perceber que há pessoas que se motivam e interessam-se pela qualidade daquilo que é feito, não tem só uma perspectiva de sobrevivência e de gerir o dia-a-dia. Portanto, isto mostra visão de futuro, não é? Isto mostra realmente estar a olhar para a frente e perceber que a qualidade é de facto um investimento para eles e que vai-lhes trazer benefícios e ganhos ao longo do tempo. Sim, empresas que ficam preparadas para o futuro e para o que aí vem, não é? Exatamente. O outro ponto, que entretanto já me esqueci. Espero que não tenha sido pela minha interrupção, João. Não. É que eu empolguei-me tanto com esta parte da qualidade que, de facto, a outra parte, entretanto, passou-me. Mas pronto, há de regressar. Sim. Falta-nos ainda tocar agora aqui já estamos aqui quase com 40 minutos, e falta-nos ainda tocar numa última visita que nós fizemos, esta mais recente, que foi... fui eu e o João, que fomos ao Centro Social de São Pedro, né? Criado, se não me engano, nos anos 80, mais ou menos, 70, 80, e que tem um trabalho também muito, muito interessante de solidariedade, e neste caso principalmente com os jovens, não é, João? Sim. O trabalho feito pelo Centro Social de São Pedro incide mais nos jovens, nos jovens desprotegidos, e de facto também é extremamente de louvar, porque a forma como eles se organizam para cumprir de facto uma missão de apoio a crianças e adolescentes que estão em situações limite, não é? É de facto extraordinário, não é? Aquilo que a gente ouviu lá, a entrega que nos foi contada na primeira pessoa inclusive, não é? Com o presidente atual, Manuel Marques, ele próprio que tem um vínculo à instituição muito próximo, porque bom, acho que não é problemático dizer isto aqui, não é? Ele adotou 2 crianças desta instituição já aqui há muito tempo, portanto ele tomou para si essa responsabilidade, e isto criou um vínculo de tal maneira que ele sente-se ali obrigado de facto a devolver esta oportunidade que ele teve de poder de facto ter este papel na vida destas 2 pessoas. E a maneira como ele conta e a maneira como ele apresenta a casa, quer dizer,
aquilo é uma extensão, não, aquilo é mesmo uma família, porque não, mas não podemos dizer que é uma extensão, porque de facto, para as crianças que precisam de ir para ali, muitas vezes a família não existe. E portanto são eles a família, não é? E então a maneira como ele coloca de amor e carinho que todas aquelas pessoas que ali intervêm têm pelas crianças que por lá passam, não é? O papel maternal, de aconselhamento, de acompanhamento e tudo o resto, de facto é fantástico, é extraordinário. Sim. Só fazer uma pergunta a vocês. Eu não tive possibilidade de ir nessa visita, também por impossibilidade de agenda, mas a instituição, eu julgo ter conhecimento que ela também tinha bastante atividades esportivas. Falaram sobre isso? Não? Já não têm esse tipo de atividades? Deixaram esse tipo de atividades? Eu soube em tempos que eles organizavam uns torneios até de miúdos também. Isso ainda existe? Não existe? Certo. Epá, pelo que a gente conseguiu, por aquilo que nos falaram, eles têm vindo a deixar, a pôr um bocado de lado essa parte das atividades mais desportivas. De facto, já tiveram eventos onde participavam mais de 100 crianças num determinado dia, isso eles disseram. Aliás, a sala onde a gente fez a reunião tem uma vitrine de troféus, está repleta. Portanto, conta ali uma história de muito sucesso, ou pelo menos de muita participação nessa área desportiva. Mas aquilo que nos disseram foi que é uma área que eles não têm conseguido retomar e que têm progressivamente vindo a deixar cair. Enfim, acho que seria uma mais-valia realmente se eles conseguissem recuperar isso. Percebe-se efetivamente que tem que haver um foco naquilo que é a missão, e isso viu-se. Isto não é só o caso do Centro Social de São Pedro, é também o caso da Sercima, é também o caso da União Mutualista. Houve, a dada altura da sua existência, eles tiveram que se focar naquilo que sabem fazer. E aqui até, para dar o exemplo, tanto na Sercima como na União Mutualista, uma das coisas que nos disseram foi nós deixámos de ter pessoal de limpeza, nós deixámos de ter pessoal que, por exemplo, no caso da Sercima, deixaram de ter pessoal que faz transporte. E aquilo que nos disseram foi nós temos que nos focar naquilo que sabemos fazer de facto. E ao eliminarmos aqui algumas vertentes que estavam do nosso lado, acabámos por reduzir o peso da gestão dessas vertentes e com isso acabam por reduzir o custo, porque as empresas a quem contratam conseguem fazê-lo de forma muito mais eficiente e, portanto, o custo que representa pagar, e agora aqui é a parte que se calhar choca muita gente, porque quando pensam na parte social, se calhar não conseguem compreender depois o valor que o privado pode ter em termos de fornecedor, não é? Mas aquilo que eles dizem é exatamente isto, que é que o que o privado consegue oferecer em termos de qualidade de serviço e custo está muito para além daquilo que eles conseguiriam fazer por eles próprios. E, portanto, para eles é positivamente nos dois sentidos, seja em termos da gestão do custo, seja em termos da qualidade do serviço que conseguem obter. E depois não é só isso. Se a gente pensar, por exemplo, na questão do transporte, se a gente pensar que a Sercima tinha uma carrinha grande para transportar, imaginem o drama que é, não é? Quando o motorista daquela carrinha ficasse doente. Não é? Portanto, se a pessoa fica de baixa 15 dias, é um drama, ninguém vai para lado nenhum. Não é? Portanto, se tiverem esse serviço contratado a um privado, o privado, como não tem só uma carrinha, como tem mais, se um empregado ficar doente, isso é o dia-a-dia dessa empresa, não é? Portanto, o serviço não pode falhar. E consegue rentabilizar também as suas rotas de outra forma, portanto não está ali uma carrinha parada e um condutor parado para executar um ou dois serviços por dia, portanto isso quer dizer, isso a nível de gestão é muito fácil de perceber essa eficiência que depois certo. É fácil. transacionada para a organização e neste caso dedicam-se efetivamente àquilo que eles são bons neste caso, é organizar e reintegrar os utentes na sociedade também. Dos seus direitos. Mas é fácil e não é. É fácil para quem compreende a gestão e os mecanismos da gestão. Para quem não conhece, para quem não tem que gerir propriamente,
isto se calhar é difícil de encaixar, e eu consigo perceber que seja difícil de encaixar, mas a realidade é essa, de facto. Sim, Aliás, verdade. temos aqui o Nuno Silva a fazer um comentário que pronto, que é verdade, não é? E que é tão simples para quem faz gestão. A economia é de escala. Pronto. E para quem gera, basta dizer isto para se perceber que as otimizações vêm todas daí. Verdade. Certo. Pronto, já estamos aqui há cerca de 45 minutos. Penso que conseguimos tocar aqui conseguimos tocar em todas as instituições que visitamos. Temos mais visitas marcadas, por isso talvez para a semana ou num próximo webinar. Desculpa voltaremos interromper, a este Vitor, ponto. que eu entretanto lembrei-me do que é que queria falar. Eu queria retomar aquele ponto que o André falou, que é o novo projeto da CERCIMA, que eles querem fazer, que é, por acaso não me lembro o nome do projeto, lembras-te do nome, André? Qual é que estás a pensar? O do hostel? Não. Aquilo não é um hostel, aquilo é género de uma casa-abrigo, não é? Portanto, mas isto só para explicar que, efetivamente, eles têm agora este mês para ser aprovado o projeto de uma casa para fazer o acolhimento de jovens com deficiência, no sentido de os acolher, aqueles que for possível de lhes dar capacidade ou de os capacitar para uma vida ativa e para a inclusão, e depois outros, efetivamente, para uma permanência um pouco mais permanente. Mas é de facto um projeto que é de extrema importância e, salvo erro, é único no distrito. Acho que não há outro projeto que se compare. E já que eu disse isto, também me lembrei, e é interessante também fazer esta nota, que no caso do Centro Social de São Pedro, eles também, há ali algumas valências que são únicas no distrito, que não há mais instituições que cumpram com aquelas valências no distrito de Setúbal. Pronto, e agora deixo-te encerrar. Pronto, a gente pode conseguir estar aqui o resto da noite. Exato, se nós não acabássemos com isto, nós ficávamos aqui o resto da noite a falar. Mas pronto, nós haveremos de ir a outras instituições e haveremos de continuar a aprender como temos aprendido até agora e haveremos de ter muitas coisas para falar. Até agora a experiência, pelo menos da minha parte, foi fantástica e pelo que eu ouvi, vós dois falar também foi muito bom para vocês. E ficamos assim. Sim, Vitor, deixa-me só agradecer publicamente a essas instituições que tanto contribuem para o nosso Conselho e também deixar aqui um desafio aos nossos espectadores, ouvintes, seguidores, que nós estamos abertos às vossas sugestões enquanto candidato eu à Assembleia Municipal e o João, vou falar por ele, mas ele também certamente me dará a liberdade para falar por ele. Estamos abertos a ouvir as vossas sugestões, críticas, discutir temas convosco do Conselho do Montijo. Portanto, nós, através dos nossos fóruns, através da nossa página do Facebook, através das caixas de texto ou até o café liberal que nós costumamos fazer à quinta-feira na Praça da República, apareçam, não tenham medo, nós somos pessoas completamente normais, com uma ideologia liberal, portanto, nós damos com todas as pessoas e estamos aptos e disponíveis para falar com todos, portanto, eu acho que neste período é muito positivo ouvir-vos também. E é isto, apareçam e desafiem-nos também a dar respostas às vossas preocupações e a tão pouco de sugestões também queiram dar. Eu até iria mais longe e diria, mais do que aptos e disponíveis, estamos ávidos de falar convosco e de conhecer ainda mais a realidade do nosso Conselho. Sim, tu estás a utilizar a palavra ávidos porque viemos de uma situação de confinamento, não é? Portanto, estamos mesmo a precisar de ver pessoas. Exato. Mas sim, João, é isso. Queremos mesmo ouvir-vos. E, João, deixo contigo. Já me despedi. Adeus, até à próxima sessão. Faço minhas as tuas palavras e, de facto, quero agradecer mais uma vez, porque já o fizemos nos vários posts que temos lançado, mas quero, de facto,
aproveitar esta oportunidade para pessoalmente agradecer a estas instituições pelo trabalho que fazem, porque, para além de meritoso, é de facto necessário e é um trabalho bem feito. Também quero agradecer às pessoas que tiveram paciência de estar aqui a nos ouvir e quero fazer um apelo à ação, que é, se isto vos diz alguma coisa, entrem em contacto com estas instituições. Se não conseguirem ou se tiverem dúvidas de como fazer, entrem em contacto connosco, que nós teremos todo o prazer em facilitar aqui o vosso contacto com estas instituições. Muito bem, fechamos assim. Então, obrigado e até à próxima. Adeus. Obrigada. Até à próxima. Adeus. Esperamos por vocês no Café Liberal. Adeus, Deus. Exatamente, quinta-feira às 18h30. Exato. Café da Praça.